Boa tarde a todos. Vamos hoje falar de um assunto que toca profundamente em muitas pessoas e que de fato é um tema bastante complexo para muita gente e de difícil compreensão. Vamos falar tentando responder uma pergunta que muitas vezes a gente ouve das pessoas: a morte existe? A gente de fato morre um dia? Tudo acaba? Pelo menos existem centenas, milhares de pessoas que acreditam nisso. É o caso, por exemplo, dos suicidas. O suicida parte do princípio de que ao matar-se, ele vai acabar com tudo, tudo irá acabar. Ele suicidando, ele matando a si mesmo. Ele estará acabando com tudo, tudo terminará ali naquele momento. Nós vamos falar exatamente sobre isso. Existe essa morte, de fato, aquilo que põe um fim a tudo nas nossas vidas? E é isso que nós vamos precisar de entender, meus irmãos. E eu estou aqui me dirigindo especialmente àqueles que não conhecem, não têm nenhuma informação sobre o Espiritismo e que ainda não pararam para pensar bem a esse respeito. É preciso que a gente se lembre que não é só do conhecimento de uma religião ou desta ou daquela. É preciso que entendamos, para começar a nossa conversa, que todas as três grandes religiões do mundo, que congregam mais de 90% dos seres humanos que povoam o nosso planeta Terra, isso significa perto de 7 bilhões de pessoas. Essas pessoas todas que pertencem às religiões mais conhecidas e mais divulgadas pelo mundo, que são o budismo, o islamismo e o cristianismo. Todas essas religiões acreditam na existência da vida eterna. Todos, indistintamente, de todas essas religiões, professam a ideia da existência da vida eterna. Portanto, já de princípio, muitos daqueles de nós que se suicidam e até pertencentes a algumas dessas religiões, se suicidam na expectativa de que vão acabar com tudo, sendo que não acabam, pois que a vida é eterna. E o que é o eterno na vida? Então vamos falar disso hoje. Nós, os espíritas kardecistas, que acreditamos, na doutrina espírita deixada pelos espíritos através de Kardec, e Kardec nos ensina ali logo na introdução ao estudo da doutrina espírita o bom uso, o adequado uso da palavra alma. E para nós, os espíritas, adotamos o critério de que alma é um espírito encarnado, ou seja, um espírito que está povoando, comandando este corpo físico da minha pessoa. Esse espírito é uma alma, um espírito encarnado, e que mantém-se durante um certo tempo, algum tempo, que os espíritos chamam de passagem momentânea, pois que para o mundo espiritual, 80 anos, 100 anos é uma coisa passageira, é muito pequena. Para o mundo espiritual, milênios não são lá muito grande coisa, não são contados como coisas assim tão grandiosas, e para nós elas o são, né? Pois bem, para nós 80 anos de vida, e nossa, é uma vida, não, ele viveu demais, viveu 80 anos, pois muito bem. Quando acontece a morte do nosso corpo físico, a alma, que é o espírito encarnado, volta a ser um espírito, porque ele não é mais um espírito dentro de um corpo de carne. Ele se liberta desse corpo de carne e com o seu perispírito, que é o seu primeiro envoltório, porque ele tem dois envoltórios, o primeiro é o perispírito, que é um envoltório natural de todos os espíritos, e reencarnando, ou seja, sendo novamente incorporando-se a um corpo de carne e recebendo esse corpo como um segundo envoltório,
Com a morte, com a cessação da vida orgânica desse corpo de carne, ele volta a ser espírito tão somente e passa a manter apenas o seu primeiro envoltório, que é o perispírito. Nós vamos falar muito de perispírito ainda em outras oportunidades, mas por hoje apenas vamos deixar então isso bem claro. Alma para nós é o espírito encarnado, é o espírito dentro de um corpo de carne, com um segundo envoltório, que é o envoltório de carne, o corpo físico. E espírito é aquele ser inteligente, filho de Deus. Aliás, vamos lembrar a pergunta que Kardec faz, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema e a origem primeira de todas as coisas. Pois bem, e nós, os espíritos, somos os amados filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Por isso somos também espíritos, somos feitos à imagem e semelhança dele. E como espíritos não temos sexo, porque os espíritos não se reproduzem. Nós, os espíritos, somos filhos de Deus, somos criados por ele. Isso é tema também para uma outra oportunidade a gente falar sobre isso. Então, somos criaturas de Deus, não somos fruto de união entre duas criaturas, sejam elas quais forem, uma masculina e uma feminina, que produz um outro espírito. Os espíritos não se reproduzem. Eles não são produzidos do mesmo modo que o nosso corpo. O nosso corpo, sim. O nosso corpo é filho do nosso pai e da nossa mãe. Da união entre o nosso pai e a nossa mãe, né? Materialmente falando, que reproduziu em nós semelhanças físicas a eles que nos deram a oportunidade da reencarnação como seus filhos. Seus filhos no mundo espiritual, porque o espírito encarnado naquele corpinho que ia nascer, que nós vamos falar disso, ele não é um filho daquele pai e daquela mãe, ele é um filho de Deus e é um espírito velho, que por certo já teve muitas outras encarnações passadas. O nosso planetinha Terra é ainda um planeta de expiação e provas, mas no estado de evolução já bem adiantado, falando-se nos meios espíritas que estamos perto de ver o planeta Terra transformado em um outro modelo de tipo de planeta, que seria um planeta de regeneração, onde existem situações muito diferentes daquelas que temos aqui e que nós vamos falar também sobre isso um outro dia. Pois muito bem, então, o que é de fato a chamada morte? É a cessação da vida orgânica. O que é? Ela é, de fato, o esgotamento dos órgãos do nosso corpo físico, que vai se envelhecendo. O meu, por exemplo, aos 73 anos, ainda é bem forte, bem saudável, mas nem muita gente vai aos 73 anos com muita saúde. E outros vão, como a minha mãe, foi até 98 anos, com bastante saúde. Chegou aos 90 anos bem faceira, bem tranquila, caminhando, andando para todo lado, fazendo compra no mercado. Impressionante a vitalidade daquela senhora, minha mãe. Pequenininha, mas valente. E viveu até quase 98. Então, há um momento em que esses órgãos dos nossos corpos físicos chegam ao fim da sua capacidade de trabalho. E aí eles não conseguem mais continuar trabalhando e acontece o que os médicos chamam, né, de paralisação dos órgãos, né, falência múltipla dos órgãos, e o corpo para de funcionar, para de manter, não consegue mais manter a vida orgânica naquele corpo, com a cessação das atividades dos órgãos do corpo. E essa é a chamada morte. Mas ela é a morte de quem? Ela é a morte do corpo. O que acontece com a alma, o espírito encarnado nesse corpo? Vamos falar disso agora. É um momento para os nossos espíritos que vão ser libertos daquele corpo de carne, porque eles vão ter que retornar ao mundo espiritual, que é o nosso lar. É lá o nosso lar. É lá onde nós de fato moramos. Aqui é uma passagem momentânea,
é o processo reencarnatório de sucessivas vezes para que possamos nos libertar de nossas mazelas e crescermos espiritual e intelectualmente até chegarmos à perfeição. E deste modo, meus irmãos, então o que acontece? Naquele momento da cessação da vida orgânica, é um momento que, dependendo do grau evolutivo do espírito, pode ser suave ou pode ser até um pouco difícil, ou até bastante difícil. Porque para muitos de nós, espíritos de menor grau evolutivo, e especialmente para aqueles que não sabem nada sobre esse assunto, fica mais difícil ainda. Claro que ensino o Espiritismo, para nós, os espíritas que estudamos isso, não vamos ter dificuldade na hora do desencarne. Na hora que estamos nos libertando do corpo de carne, para nós, os espíritas, será uma atividade normal. Nós vamos encará-la como uma coisa absolutamente tranquila e normal. Não será um susto para nós. Já para aqueles que não conhecem isso, que não sabem que isso é assim, que a vida é eterna, que o espírito é um ser de vida eterna, que não vai morrer jamais. Não vai morrer jamais. O nosso espírito nunca morrerá. Ele, como Deus, nosso Pai, que nos criou à sua imagem e semelhança, somos criaturas de vida eterna. Aliás, as únicas criaturas de vida eterna do universo. E como espíritos povoamos os universos. Esse universo de Deus grandioso. E nós moramos lá nesse universo. Em situações diferentes, que também não vamos comentar mais sobre isso aqui hoje. Mas vamos voltar para o mundo espiritual, que é de onde viemos para reencarnar nesses corpos que estamos tendo hoje. Para voltar para lá, então, é preciso a cessação da vida orgânica do corpo, pois que a alma, o espírito encarnado, jamais poderá se soltar, se libertar daquele corpo antes da cessação da vida orgânica do corpo. Isso não é possível de acontecer. Nunca acontecerá. É uma lei de Deus. A reencarnação é mesmo uma espécie de prisão que o espírito recebe quando reencarna e somente, unicamente se libertará daquele corpo de carne no dia da cessação da vida orgânica daquele corpo. Portanto, para o espírito é de fato uma libertação. Não deveríamos chorar a morte do corpo, porque o espírito que está saindo dali, voltando a ser espírito, deixando de ser alma e voltando a ser espírito, é um momento de alegria para ele, não é um momento de tristeza. Não temos então por que chorar por isto, pois que a morte não existe para o espírito. E quem é que nós amamos? Nós amamos o corpo ou amamos o ser inteligente que nos ama também? O ser inteligente que nos ama é o espírito, não é o corpo. O corpo sem o espírito é como o corpo de um animal qualquer, só tem instinto. Não pensa, não planeja nada, não reconhece ninguém, não sabe falar. Quem fala em nós, usando os órgãos do corpo, é o nosso espírito. Aliás, o nosso corpo funciona todinho baseado na capacidade e na inteligência do espírito que existe em nós. Esse espírito, abandonando o corpo com a cessação da vida orgânica dele, ele volta a ser espírito, volta para o mundo espiritual e vai aguardar uma nova reencarnação que certamente acontecerá. Mas vamos falar dessa perturbação. Falamos que quanto menor o grau evolutivo do espírito e menor o conhecimento do espírito ou da alma a respeito desse assunto, maiores serão as dificuldades que o espírito terá naquele momento da morte do corpo. Porque o espírito não vai morrer. Se ele não sabe nada, é um cara que nunca viu falar desse assunto, não sabe coisa nenhuma, ele vai ficar extremamente surpreso. Sabem por quê, meus irmãos? Porque simplesmente ele vai libertar-se do corpo de carne, levando o seu perispírito, que é o seu primeiro envoltório. E esse perispírito tem, dentre outras muitas capacidades, o perispírito tem a capacidade de manter no espírito a aparência da última encarnação. Então, se na morte desse meu corpo, quando eu desencarno e saio desse corpo, o meu perispírito vai guardar a exata semelhança com essa aparência que eu tenho. E eu vou olhar para mim mesmo e vou dizer, poxa, eu estou vivo, meu corpo está morto, mas eu estou vivo. E a pessoa que não souber disso, que não entender isso, vai ficar muito confusa. Pior, meus irmãos, sabem o que mais?
Existem aqueles entre nós que são extremamente apegados a bens materiais. Vocês já viram falar que existem fantasmas em casas velhas? E existem. Quem são esses fantasmas? São nada mais, nada menos que os espíritos que viveram naquela casa durante longos anos. A casa ficou velha, eles também morreram e não conseguiram se desapegar da casa. Porque aquela casa, o espírito ou a alma desencarnada, o espírito já agora, né, não consegue entender que está morto e não consegue ir embora, não consegue sair da casa. Isso acontece muito. Muitas vezes, isso já foi observado no mundo inteiro, de pessoas que alugam uma casa e chegam lá e começam a ouvir barulho, vozes, e ouvir coisas, e objetos caindo aqui, caindo ali. Isso é uma coisa normal, o espírito é capaz de fazer isso. Aquele espírito desencarnado que não conseguiu ir embora porque tão materializado, tão apegado às coisas materiais, não conseguiu sair dentro daquela casa. Aquela casa é dele. Aqui em Formosa, a cidade que é próxima aqui da minha propriedade, um amigo meu alugou uma casa velha lá para montar um negócio, e ele começou a derrubar umas paredes lá e começou a ouvir vozes. A mulher dele, então, que é mais sensitiva, né, tem mais mediunidade, começou a ouvir uma mulher gritando: não desmancha a minha casa, não mexe na minha casa. Brava, a pessoa estava brava. Ele não ouviu, mas a mulher dele ouviu. Ele só ouvia sons, mas não ouvia as palavras. E a pessoa estava de fato lá, era um espírito velho, antigo, que morou naquela casa e que não conseguiu ir embora. É isso que é a tal da perturbação espiritual. Ela pode durar num espírito mais evoluído, mais conhecedor das coisas. Essa perturbação pode durar horas ou minutos, e numa pessoa muito apegada aos bens materiais, ao sexo, ao dinheiro, ao poder, essa pessoa poderá ter imensas dificuldades e demorar semanas, meses, anos até. Anos, ficar anos e anos aqui, rodando aqui pela terra, preso aqui, e pasmem, eles não conseguem ter socorro do mundo espiritual, porque o grau de materialização é tão alto que os espíritos não conseguem chegar até ele, assim como os espíritos não conseguem chegar até nós sem a participação de um médium. Compreenderam? Então, eles estão tão materializados que eles estão fora do alcance do mundo espiritual para socorrê-los. Qual a única chance dessas criaturas? É a de terem médiums que mediem essa relação dele com o mundo espiritual para que ele possa ser socorrido pelo mundo espiritual. É muito ruim, não é verdade? Pois é, aqueles de nós que conhecem isso, que sabem disso, que têm um grau de evolução um pouco melhor, não tendo essa dificuldade, vão retornar tranquilamente para o mundo espiritual. E querem mais? Ensina o Livro dos Espíritos que nós vamos ser recebidos nesse momento por aquelas pessoas que a gente mais ama e que foram antes de nós. No meu caso, por exemplo, já foi antes de mim, muito antes de mim, eu tinha 1 ano de idade, meu pai desencarnou. Eu já tinha 60 e tantos anos, minha mãe desencarnou. Eu tinha 57 anos, um irmão desencarnou. Agora, ano passado, eu já com 72 anos, um outro irmão desencarnou. Com certeza, essas pessoas que eu amo e outras pessoas que eu amo também que desencarnaram, que são grandes amigos, são outros familiares queridos que eu tive que desencarnaram, essas pessoas com certeza virão me receber o dia que eu for desencarnar. Com certeza, eu tenho toda a convicção de que eles irão me receber e me ajudar naquele momento do desencarne e me ajudar a encaminhar o retorno para o mundo espiritual. Então é uma notícia maravilhosa para aqueles de nós não muito apegados ao mundo material, aqueles de nós que adoram dinheiro, adoram casa, adoram carro e acham que isso é tudo que vale a pena na vida, vão ter dificuldade na hora do desencarne. São as perturbações espirituais, porque ele não sabe nada do mundo espiritual. Ele sabe só do mundo material. Aí, meu amigo, fica difícil. Tem gente que vai demorar anos, talvez centenas deles, quem sabe milhares deles, para conseguir ser socorrido e ser levado ao mundo espiritual, por conta de uma materialização elevada nesta vida e um apego demasiado às coisas desta vida material, que é apenas um instrumento, um meio para a nossa evolução. Ela não é o objetivo.
Esta vida material não é o objetivo da nossa vida. É só um meio para que através deste meio, desse instrumento, deste corpo como instrumento e desta reencarnação como meio possível, nós trabalharmos pela nossa própria evolução. Pois muito bem, meus irmãos. Então, esse processo do desencarne, da hora da morte do corpo, porque a morte de fato não existe para nós, porque o ser importante que tem em nós é o espírito. Esse espírito que aqui falando com vocês já teve muitos corpos anteriores e terá muitos corpos futuros. No nosso amado Livro dos Espíritos, esse corpo material que nós carregamos é tratado, sabem como o quê? Está dito lá. Está uma pergunta lá, qual que é mais importante, o espírito ou o corpo? A resposta é simples, o teu espírito é tudo, o teu corpo é apenas uma veste que fica velha, morre e apodrece. É só isso. E você vai ter que trocar por outra. É como trocar uma roupa velha. Essa roupa aqui eu vou ter que jogar fora um dia. Ela vai ficar velha, eu vou ter que me desfazer dela. E comprar uma outra, arrumar uma outra nova. Esse corpo eu também vou me desfazer dele, para arranjar um outro corpo. O nosso destino, meus irmãos, é a perfeição. O destino de todos nós, indistintamente, dos bons e maus espíritos, dos bons e maus homens, das boas e más mulheres, todos nós somos destinados por ordem e por determinação de Deus, por planejamento de Deus, nosso Pai, todos nós chegaremos à perfeição. É como subir uma escada, evoluir em cada reencarnação, subindo um pouco mais. E essa evolução é fruto exclusivo do esforço pessoal de cada um de nós. Ninguém poderá fazer pela pessoa que ele ama. Nem pelos nossos filhos, que a gente ama mais que tudo, não podemos fazer. Cada um dos nossos filhos vão ter que fazer por eles. Podemos influenciar? Ah, isso sim. Podemos orientar? Ah, isso sim. Podemos ajudar? Sim, podemos ajudar. Mas não podemos obrigá-los a fazer nada que seja do nosso gosto e que não seja do deles. Não é verdade? Pois então, meus irmãos, é isso. Falamos hoje desta coisa tão difícil e ao mesmo tempo tão simples, que é a morte, pois que de fato a morte não existe. Nós não vamos morrer nunca. Todos nós somos espíritos, filhos de Deus, as criaturas inteligentes, únicas criaturas inteligentes do universo, e criaturas que são criaturas de vida eterna. Agradeço a todos pela paciência de me ouvirem e convido a todos para que possamos continuar caminhando juntos. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, terei imenso prazer em responder. O nosso canal exatamente é para isto. Qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida ou quiser fazer qualquer questionamento, receberemos com muito prazer no nosso canal. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite a todos.